silêncio de Deus pode ser a resposta que você tanto está buscando, mesmo que pareça a ausência por parte dele. A forma como Deus age muitas vezes nos confunde, porque a verdade é que a gente acha que sabe como Deus vai agir. Você quer direção, mas Deus está em silêncio. Você ora, jejua, clama e Deus continua em silêncio. Mas será mesmo que Deus parou de falar? Ou você é quem parou de escutar? Hoje eu quero te ensinar sobre o silêncio de Deus. E que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que com apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. E no episódio de hoje nós vamos entender o que acontece e por que acontece quando Ele não diz sequer uma palavra. Nós aqui do Colo do Pai, juntamente com você aí, estamos na reta final nessa segunda semana e hoje chegou o momento crucial de entendermos profundamente o significado do silêncio de Deus durante a nossa caminhada. E se você ainda não acompanhou desde o começo, entre agora no grupo de WhatsApp para seguir cada etapa, dessa jornada. E lá você vai receber gratuitamente os vídeos anteriores. E essa semana é especial porque nós temos um plano de ação semanal, justamente para você lidar com aquele sentimento de abandono que o silêncio de Deus ele pode trazer aí para você. E o que Deus quer nos mostrar quando os céus parecem fechados, o que Ele quer dizer com isso? Quando o quarto de oração, por exemplo, ecoa sem resposta, quando a alma clama, nossa alma clama e não ouve uma palavra sequer. Será que Deus não está falando ou será que você é que não está escutando? A dor do silêncio de Deus muitas vezes é mais intensa do que a dor das perdas. Porque no fundo, a gente acredita que se Ele falasse, a gente suportaria melhor o processo. Mas o que você precisa saber é que o silêncio também faz parte do processo. E hoje você vai descobrir como entender melhor tudo isso. E está lá em Gênesis, no capítulo 22, nos versículos 1 ao 12. E no versículo 1 ao 13 diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Ele chamou e Abraão respondeu: eis-me aqui, Senhor. Prosseguiu Deus, dizendo: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Vá à terra de Moriá e oferece ali o holocausto sobre um dos montes que hei de te mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo e seguiu com seu jumento e tomou consigo os seus moços, os seus servos, e Isaque também, o seu filho. E tendo cortado a lenha para o holocausto, ele partiu para o lugar que Deus disse para ir. Então observe, Deus chama Abraão, Abraão responde, Deus ordena e Abraão obedece. Lá no versículo 4, no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe, ou seja, foram 3 dias de silêncio. Abraão tinha recebido uma missão impensável, que era sacrificar o filho da promessa, o seu único filho, o filho tão esperado por ele e por Sara. E mesmo sem explicação, sem consolo, sem confirmação, Abraão decidiu obedecer. Foram 3 dias andando em silêncio e obediência. Deus não falou nada, nenhuma palavra com Abraão. Você já viveu algo parecido? Já sentiu Deus te dar uma direção clara e depois fosse como se Ele tivesse sumido? E mesmo você agindo em obediência só encontrou silêncio? Às vezes Deus não vai responder mesmo. E aí surgem as perguntas lá dentro de nós, Será que eu errei? Será que Ele desistiu de mim? Será que eu fui longe demais? Será que eu estou sozinho? De modo geral, a nossa reação diante do silêncio de Deus nos faz questionar, nos tirando do foco, de onde nós precisamos ir, onde Deus nos ordenou ir. E dando continuidade ao momento de Deus com Abraão, no caminho Isaque perguntou para o pai, perguntou para Abraão: pai, onde está o cordeiro do sacrifício? E Abraão responde com fé: no meio do silêncio, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho.
Abraão não tinha todas as respostas, mas ele confiava que mesmo sem ouvir, ele precisava seguir. Quando o momento final chegou, com o filho ali amarrado, e ele já com aquele instrumento ali em punho, empunhalado, levando assim para cima, prestes a cumprir o que Deus havia lhe ordenado, o silêncio cessou. E ele ouviu o anjo chamar pelo seu nome: Abraão, Abraão! E ele de novo respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E ele respondeu mais uma vez de forma objetiva e firme: Eis-me aqui, Senhor. Mesmo depois de dias sem ouvir nada, ele ainda reconheceu a voz vinda de Deus, porque quem tem intimidade com Deus reconhece a sua voz mesmo quando ela parece distante, quando ela parece ali longe da gente, Pensa comigo. Imagina você em um shopping lotado, várias vozes de pessoas desconhecidas ali falando de um lado, de outro. Mesmo se alguém no meio dessa multidão, alguém que você tem intimidade, gritar por você, logo você vai começar a procurar por essa pessoa e a encontrar rapidamente, porque na hora você vai reconhecer a voz dela. Porque a gente é assim, a gente só reconhece a voz de quem a gente convive, com quem nós temos intimidade, e assim nós devemos ser com Deus também. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão, ele foi chamado de pai da fé, porque no silêncio ele permaneceu fiel. Ele não obedeceu por garantia, Ele obedeceu por amor, porque ele confiou. Então a pergunta que você talvez esteja se fazendo, por que Deus fica em silêncio? O silêncio de Deus, ele pode significar 3 coisas, anote aí. A primeira delas é que Deus já falou e você não obedeceu. A segunda, você certamente pode estar em pecado, como diz lá em Isaías 59:2. As suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. E o terceiro motivo, Deus, ele pode estar provando você. Ele quer saber para onde você vai correr quando não entender nada. Se você vai desesperar e seguir as suas emoções ou se você vai para os braços dele, que é o único lugar seguro, que nos traz paz. Portanto, o silêncio de Deus, ele não é punição, ele é preparação, ele é lapidação, é o intervalo entre a obediência e o milagre. E hoje o Senhor pergunta aí para você: você está me ouvindo? Você está me obedecendo? Você está confiando? E Deus espera que mesmo em silêncio você responda: eis-me aqui, Senhor. Não permita que as suas emoções destruam o seu relacionamento com Deus. Não se sinta abandonado, rejeitado. Não caia na tentação de fazer aquilo que bem entender, porque a ansiedade, ela pode te levar a isso. Mantenha-se sempre na presença do Senhor. Continue crendo que Ele está cuidando, só quer que você amadureça e, consequentemente, fortaleça, em meio às lutas. Combinado? Então eu convido você agora a fechar os seus olhos, se for possível, pois agora eu quero orar com você e interceder pela sua vida. Pai, nos momentos em que não ouvimos a Tua voz, nos ensina a ter a perseverança, a te obedecer. Nos ensina, Senhor, a ter um coração obediente, a ouvirmos a Sua voz e dizermos: eis-me aqui. Nos ensina, Pai, a entender quem Tu és. Nos ensina a sermos obedientes e que possamos viver melhor conforme os Seus planos na nossa vida. Nos ensina, Pai, a seguir o caminho que o Senhor nos ordena. Em nome de Jesus. Amém. E que essa mensagem ela tenha trazido clareza sobre o verdadeiro propósito do silêncio de Deus nos momentos difíceis aí na sua vida. E que a partir de hoje, quando você viver esse momento com Deus, você se lembre do que aprendeu hoje e busque entender o porquê Deus estará buscando em silêncio e agindo sempre em obediência e sabedoria. E não perca a mensagem de amanhã, pois ela irá te conduzir, a ter ainda mais certeza. Deus sempre estará aí com você. Não deixe de compartilhar esse vídeo também. E mais um lembrete,
que na próxima semana nós estaremos em mais uma nova série especial que vai mudar profundamente a forma de você perceber a caminhada juntamente com Deus. Você não pode perder, tá bom? Deus abençoe e até mais.